Agora, nós abordávamos, Ângelo, antes a questão da perspectiva de chuva para a região. Nós dizíamos naquela última entrevista, de que o melhor momento de chuva do mês de abril coincide agora do período de 27 de março até o dia 3 ou 7 de abril. Há uma tendência de que no dia 3 de abril, uma forte massa de rios aéreos, ou seja, o deslocamento da zona de convergência com a junção de águas que vem do norte, elas se localizem sobre a costa do Ceará até o Natal. Isso vai favorecer um pouco a melhoria da umidade no hinterland da Paraíba. Até o dia 3, praticamente, essas chuvas vão ficar presas mais à região do Cariri cearense e chuvas esparsas na região do sudoeste e dificilmente ainda no oeste, aqui com tendência ao Iraúna. É tanto dessa chuva de ontem que deu 5 milímetros de Cajazeira e o Iraúna não caiu água, nem 1 milímetro. Aqui na Vaca Morta praticamente não teve chuva, em Bom Jesus e Carrapateira também não houve chuva. Então a gente sente uma má distribuição espacial. Vamos pedir a Deus que aconteça, que essa modificação que vai ser, a única esperança que nós temos, é essa mudança climática até o dia 7. Por que até o dia 7? Porque nós estamos no pleno mês de outono, em pleno outono, mês de abril. Quando se inicia o outono, começa a se transferir as chuvas do sertão para outras regiões. O sistema passa a interagir mais na costa, da Borborema até a costa. E aí nós vamos ficar sendo praticamente dependente de algum reflexo de chuva, ou que venham do litoral, passem pela Borborema e caiam no sertão, como aconteceu ano passado no mês de maio. Interessante, se você observar o inverno do ano passado, o mês de maio praticamente foi quando houve um escoamento superficial, que foi reflexo das chuvas do comportamento do litoral. Esperar que aconteça isso esse ano. Agora, se não acontecer, nós vamos ter que urgentemente partirmos com movimentos levantados pela sociedade, que ninguém espere muita coisa dessa classe dirigente, não. Não esperem muita coisa dessa classe dirigente. Nós estamos mandando para o Congresso Nacional o que pior existe. Se tivesse mandado o que melhor existia, nós estávamos com uma transposição aqui desde 1986. Na realidade, um Congresso que é imutável a qualquer grande reivindicação para o Nordeste. Um Congresso que simplesmente deixa que uma presidente de república fique em seu birô a despachar máquinas e enxedeira para fazer campanha política antecipada, que eu não sei onde é que estão as promotorias públicas, as defensorias públicas, promotor a nível nacional, que praticamente é um burlamento da lei. Muito embora a lei só permita isso até o mês de abril, mas a forma como foi distribuída no Nordeste, onde ela deixou de emanar recursos e de enviar recursos para o DENOX, deixou de reativar a Sudene, deixou de levantar toda uma temática de combate à seca e simplesmente passou a ter o prefeito na mão dela com o objetivo de distribuir máquina, presentear para garantir o voto. Lamentavelmente, se não houver acumulação zero como está previsto esse ano, o próprio diretor de operações da Cagepa, nem é sabedor disso, nós tivemos até com a irmã difusora Rádio Cajazeira, e parece que você estava presente, parece que sim. Agora você presenciou de que já há uma preocupação da Cagepa no deslocamento de todo o conjunto de bombeamento de água de Cajazeira para um processo flutuante, porque depois do dia 22 ou 24 de abril já vai ter que se deslocar a estação de bombeamento sobre um sistema flutuante, em decorrência e já partir com um racionamento de água para Cajazeira. Então, se chegar o 1º de maio, não houver acumulação de água nos grandes mananciais, Engenheiro Avidos, Boqueirão de Cabaceiras, Lagoa do Arroz, Capivara, os grandes mananciais que abastecem a sociedade paraibana e os demais açudes do Nordeste, então só tem uma alternativa: operação de guerra com a transposição. Um país que é capaz de subsidiar a fundos perdidos recursos para o governo da Bolívia e para a Colômbia para distribuir maconha e droga em nossas fronteiras. Um país que é capaz de fazer donativo de porto e financiar portos para Cuba que nunca vão pagar nada. Um país que irresponsavelmente fale a 12ª empresa mundial, que era a Petrobras. Coitadinho quem pegou seus dinheiro, seu FGTS e aplicou na Petrobras. Perdeu 66%. Se você pegou 100 mil reais e creditou na Petrobras, pode olhar sua conta hoje que você não tem 50 mil reais. A desvalorização da empresa ao ponto de uma empresa estar quase em falência. Onde um diretor dessa empresa, Ângelo, só para a sociedade ter uma ideia,
um dos diretores que negociou a refinaria falida, me parece de Pasadena, não foi? Uma coisa mais ou menos assim. Ele ganhava por mês 166 mil reais. Ainda se corrompe. Isso era para botar na cadeia. Mas, lamentavelmente, o Congresso Nacional não faz a grande reforma na nossa codificação, porque um país com dimensão continental, desde 1966, que nós estamos pedindo reforma no Código Penal, reforma política, reforma tributária, reforma nas leis trabalhistas, reforma no modelo político, a criação de uma Constituição, que é um país sem Constituição, um país que tem uma Constituição que o povo não sabe que ela existe, esse país não tem Constituição. Um país com uma Constituição se emenda todo dia, isso não é Constituição, não. Constituição é uma carta magna, tal qual é os direitos universais do homem, que tem que se saber todos eles. E, lamentavelmente, juiz nenhum, nem direito nenhum pode cobrar do cidadão brasileiro que conheça a Constituição brasileira, porque não dá. Ela está simplesmente voltada ao interesse dessa corrupção, dessa generalização do crime, dessa safadeza do narcotráfico e do desvio de dinheiro. Eu dizia, numa das vezes que eu entrevistando você, de que os nossos economistas pecam por um fator. Quando vou fazer uma análise econômica do Brasil, esquecem de dizer que a nossa crise não se aumentou ainda, não chegou mais cedo, porque existem duas fontes de dinheiro nesse país que não faz parte da receita. É o dinheiro roubado do poder público, é o chamado dinheiro laranja, que está na mão de laranja, que se circula aí a granel, ao ponto de você ver um Zé de Seu daquele ia se hospedar no hotel que era dele, que estava no nome de um laranja, né? Com um salário de 20 mil reais mensais. Imagine o que nessa conjuntura toda do Brasil. O dinheiro do narcotráfico. Esses dois capitais circulantes é que está sustentando essa crise desse país. Em decorrência disto, se nós não uma seca, uma não acumulação de água, ou uma acumulação zero nos nossos mananciais, nós vamos ter que cobrar, vamos ter que transformar essa bola do tatu da Copa do Mundo em movimentos de rua pela transposição e pelas ações de seriedade desse país. Porque uma operação de guerra vai ser preciso para resolver a problemática de água no Nordeste. Não se concebe que um país de uma guerra constrói sua ponte em 48 horas. E no caso da transposição, nós vamos ter que em 6 meses entregar essa obra. Vamos ter que forçar isso. Agora, eu não vejo nenhum movimento da nossa classe dirigente, nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, que são os dois poderes responsáveis direto por cobrar isso. E as nossas entidades de classe estão poucos mobilizadas para esta questão. Porque os sindicatos, desde a criação dos sindicatos, não se tem fiscalização dos sindicatos, são meros interesses de grupos, às vezes que se perpetuam no poder e não querem entregar o poder porque a coisa não tem sindicância, não tem prestação de conta, não existe nada disso. Aí morrem todas e qualquer ações de reivindicação. Então eu só vou acreditar na realidade, nas mudanças, se o povo for para a rua. Foi para a rua, São Paulo já começa a mostrar força no aspecto da reivindicação, as ações sérias do país em detrimento dessa Copa do Mundo, onde o estado de Brasília foi onde mais se desviou dinheiro, e na realidade não se precisava desses estádios de 12 capitais. Então se prometeu uma coisa e na realidade não se cumpriu. Então eu não sei, Ângelo, sinceramente dizer para você qual é o destino comum desse país. Parece que vai ser cair no abismo. Até quando deve surgir um nacionalismo que eu não sei por onde anda, para novamente levantar forças e nós termos uma análise de um modelo educacional para transformar toda essa sociedade. Que eu não posso, é aquela questão que eu dizia hoje para a nossa companheira da Rádio Center. Um país em que elege o funk, o estado do Rio de Janeiro, berço da cultura brasileira, elege o funk como cultura, um produto patrocinado dos guetos americanos pelos narcotraficantes, que não teve o espaço devido. Chega no Rio de Janeiro, se finca nos morros carioca, porque toda ideologia quando não presta no mundo, eu volto a dizer, quando chega no Rio de Janeiro, ela toma força. Aí se elege o funk como cultura. Para mim o funk é uma droga, tal qual o George Bush analisou. É uma droga pior do que a maconha, o crack e o êxtase junto. Quando você vê um jovem usando funk, é porque o pai e a escola, a família, não ensinou a ele o que era bom. Se quando criança ele tivesse ouvido Beethoven, se ele tivesse assistido o pai ou assistiu a MPB, se tivesse visto a mãe dançar mais o pai um forró tradicional, se tivesse assistido uma guarânia da região centro-oeste, mesmo que um pouco da cultura paraguaia, jamais ele queria saber de funk. É aquela questão que eu dizia hoje, se você nunca comeu morango e só comeu limão, você não pode saber o que é bom. De jeito nenhum. Então nós estamos aí com o jovem recebendo o lixo musical, a pior porcaria que já se inventou no momento
esse lixo musical. E depois do Facebook, meu amigo, a coisa se degradou a tal ponto que ninguém sabe qual o destino comum dessas futuras gerações.